amigo, e aí minha amiga, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Que o nosso poderoso Deus abençoe a sua vida e de todos os seus familiares. E que vocês possam ter um excelente início de semana com ótimas notícias. Pois é, e eu já trago aqui uma boa notícia. Governo federal está sofrendo uma pressão enorme para prorrogar novamente o auxílio emergencial até o mês de dezembro. Pois é, então meu querido e minha querida, se vocês desejam conferir, se vocês desejam lutar, se vocês acreditam em uma nova prorrogação do auxílio emergencial, vocês precisam assistir este vídeo até o final e compartilhar com todo mundo. Então, se você ainda não é inscrito nem inscrita em nosso canal, não perde tempo não, tá? Já se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com todos os seus familiares, amigos, em todos os grupos, em todas as outras redes sociais, Instagram, Facebook, nos 4 cantos. Deixa também o teu like para fortalecer o nosso trabalho. E se você desejar também nos seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo aí abaixo, corre lá, vocês serão muito bem-vindos. Tranquilo? Então, meu amigo e minha amiga, vamos para o que interessa. O governo federal está sofrendo uma pressão enorme para prorrogar novamente o auxílio emergencial até ali o mês de dezembro. E detalhe, não é só pela oposição não, também ali a base aliada do presidente Bolsonaro, juntamente com outros ministros, com outros deputados, com outros senadores, estão sim pressionando ao máximo o presidente Bolsonaro a prorrogar novamente o auxílio emergencial. Por que eles estão fazendo isso? Por conta que o novo Bolsa Família, tudo indica que não será apreciado lá no Congresso Nacional. Outro ponto também, o desemprego está muito alto em nosso Brasil e também a questão da inflação. Vários produtos aumentando, como eles ali, os alimentos, o botijão de gás, dentre outras coisas. E cada aumento que se passa, o tempo se passando, o governo está sofrendo essa pressão. E como vocês sabem, lá nos meses atrás, vocês lembram muito bem, o governo federal dizia a mesma coisa, não tem dinheiro, prorrogou. Na outra prorrogação disseram, não tem condições, o Brasil vai quebrar, prorrogaram novamente. Esse ano de 2021, a mesma coisa, prorrogaram novamente o auxílio emergencial. E tudo está encaminhando para que nós tenhamos sim uma nova prorrogação, tá? Vejam só essas matérias que estarão aparecendo aí na tela. Vejam só o que essa matéria diz. Impasse com precatórios e imposto de renda aumenta a pressão para prorrogar o auxílio emergencial. Essa outra aqui. Sem novo Bolsa Família, governo vê pressão para prorrogar o auxílio emergencial. Vejam esta outra aqui. Por que o auxílio emergencial 2021 pode ser prorrogado? Ele dá a justificativa aqui. E também essa outra aqui. Governo vê pressão por novo auxílio emergencial se precatórios não for resolvido rapidamente. E a última aqui para fechar, essa outra. Impasse com precatórios e imposto de renda aumenta a pressão sobre a prorrogação do auxílio emergencial. Pois é, meu amigo e minha amiga, como vocês estão vendo aí, todos os jornais informando que o governo federal está sofrendo uma pressão. Para um jornal informar isso é porque de fato o governo deve estar sofrendo uma pressão enorme para que haja uma nova prorrogação. E o Jornal da Band, na sexta-feira, se eu não me engano, eles publicaram uma matéria informando que, de fato, o presidente Bolsonaro, juntamente com sua equipe, a equipe econômica, Ministério da Cidadania, eles estão sofrendo essa pressão para que haja uma prorrogação. E se o novo Bolsa Família não for debatido, não for ali discutido lá no Congresso Nacional em tempo hábil, pode ter certeza sim que nós teremos uma nova prorrogação. E saibam, eu estarei sempre lutando aqui em prol de vocês,
para que vocês possam ter a mínima dignidade, para que vocês possam sim receber o auxílio emergencial até o mês de dezembro. E se por um acaso o Auxílio Brasil ele venha a ser aprovado, que o governo não deixe aqueles mais de 25 milhões de pessoas desamparadas de maneira nenhuma. Que o governo possa olhar com outros olhos para vocês, trabalhadores informais. Fiquem agora com o vídeo completo da matéria que foi publicada pelo Jornal da Band, falando a respeito desta pressão que o governo federal está tendo para uma nova prorrogação do auxílio emergencial. Então, se vocês gostaram do vídeo, já curte, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito nem inscrita. E não se esqueçam de ativar o sininho de notificações, pois quando vocês ativam o sininho e deixam um joinha, vocês ajudam demais o nosso trabalho. Tá bom? Um forte abraço, meu amigo e minha amiga, pois só aqui no canal do Jefinho vocês têm a matéria de forma explicativa, de forma simples, onde todos vocês compreendem tudo e muito mais. Fiquem agora com a matéria do Jornal da Band, para que vocês possam entender também que tipo de pressão o governo federal está sofrendo. Um forte abraço, fiquem todos com Deus, valeu, falou e fui! Bora! Para abordar assuntos importantes, sem definição sobre os precatórios e Auxílio Brasil, cresce no governo a pressão para a prorrogação do auxílio emergencial. É isso mesmo, Ângelo Nascimento? Boa tarde. Boa tarde. É isso, viu, Carly Nelson? Muito boa tarde para vocês também, todo mundo que está acompanhando a gente aí pelo Band News TV. Está crescendo bastante essa pressão dentro do governo federal, em torno ali do presidente Jair Bolsonaro, já que não tem uma definição em relação aos precatórios e também não há espaço no orçamento para bancar aí esse Auxílio Brasil, que vai ser responsável por substituir o Bolsa Família. Lembrando que o auxílio emergencial, a última parcela está prevista para ser paga no próximo mês de outubro. Lembrando que a prorrogação lá atrás, inclusive tivemos no ano passado, né, uma primeira rodada do pagamento do benefício, o governo retomou neste ano justamente por conta de uma pressão política, já que não tinha uma definição em relação a essa questão aí do programa para substituir, então, o Bolsa Família. São pelo menos duas correntes que existem aqui dentro do Palácio Planalto de integrantes do presidente Jair Bolsonaro. Há aqueles que dizem o seguinte, que o melhor de fato é ter uma definição do Auxílio Brasil com parcelas no valor de R$300, nada mais do que isso. Também ter uma definição em relação aos precatórios e uma outra definição também esperada por esses integrantes, digamos que mais cautelosos, é justamente ter uma definição em relação àquela reforma, né, do imposto de renda em um prazo de 30 dias. Mas acontece que esse timing, então, de 30 dias não é o mesmo time que está sendo trabalhado, por exemplo, lá no Senado Federal. Tivemos uma tramitação muito célere dessa discussão lá na Câmara dos Deputados, muito por conta, então, de que foi encabeçada pelo presidente da Casa, Arthur Lira, na Câmara dos Deputados, mas acontece que esse mesmo time não deve ser repetido lá no Senado Federal, porque líderes partidários já informaram a Rodrigo Pacheco que querem se debruçar melhor sobre esta questão, ou seja, deve empurrar mais um tempo com a barriga. Já há quem defenda o seguinte, não, a gente tem que sim enturbinar esses programas sociais de olho nas eleições do próximo ano. Inclusive, tive a oportunidade de conversar com que faz parte da base governista. Ele defendeu de fato então a necessidade da criação, o quanto antes de fato de sair do papel o Auxílio Brasil, pensando na reeleição do presidente do ano que vem, uma tentativa de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que foi um tiro certeiro essa questão do Auxílio Brasil e elogiou, por exemplo, João Roma, né, que é o ministro da Cidadania, que também está à frente da elaboração desse novo programa social do governo federal. Um ponto importante para a gente ressaltar: no ano passado, na primeira rodada do pagamento, pelo menos 68 milhões de pessoas foram atingidas, ou seja, contempladas e conseguiram receber o auxílio emergencial. Já nesse ano, teve uma limitação por conta de um valor que o governo poderia aplicar, que foi de 44 bilhões de reais, por meio daquele texto que foi discutido lá no Congresso Nacional e teve um martelo batido pelo próprio Congresso. Com isso, apenas 45,6 milhões de pessoas puderam receber. Uma outra perspectiva também do presidente Jair Bolsonaro era justamente que o valor do Auxílio Brasil, a parcela, fosse maior do que R$300. Se queria, então, R$400, porque o presidente também enxerga no programa uma vitrine para as eleições do próximo ano. Mas acontece que ele foi convencido pela equipe econômica de que não há possibilidade, né, de se aumentar esse valor para mais de R$300, porque aí o governo poderia incorrer no crime de responsabilidade fiscal, e esse sempre foi o temor
anunciado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, portanto, tem uma crescente em relação, de fato, para que se prorrogue o auxílio emergencial, mas acontece que há também aqueles que têm uma cautela na análise, porque tem medo, de fato, de atingir o teto de gastos e, com isso, o governo se complicar ainda mais lá na frente. É uma queda de braço e, de fato, vamos ver quem vai vencer lá na frente. Se o governo vai conseguir tirar, a partir do mês de novembro, do papel o Auxílio Brasil, ou se não conseguir, vai atender novamente esses apelos para a prorrogação do auxílio emergencial. Viu, Nelson e Carla? Pois é, o governo está investindo pesado no apoio, né? Liberação de verbas e tudo mais. Também o aumento do IOF, né? Já está valendo, já passou a vigorar. Então resta saber se sai ou não essa mudança, essa repaginação do Bolsa Família. Para mim ocorreu um negocinho aqui rapidamente. O presidente na live ontem, dele de todas as quintas-feiras, ele disse uma coisa que me chamou a atenção. Que esse aumento do IOF foi para reparar a retirada de PIS, COFINS da safra de milho, dos produtores de milho, né? E hoje, aliás ontem também, um representante do governo disse que essa questão do IOF era para poder dar o Auxílio Brasil, esse novo programa que vai substituir o Bolsa Família. Afinal de contas, o IOF foi para um ou foi para outro? Na verdade, o governo disse que o IOF foi justamente para poder custear o Auxílio Brasil, pelo menos de forma temporária, né? Como a Carla lembrou, Nelson, é importante ressaltar. Segundo o governo, a medida segue até dezembro, ou seja, teria forma de custear o Auxílio Brasil até dezembro. Mas e para o ano que vem, como é que vai fazer? É isso que o governo está batendo cabeça. A principal aposta, de fato, é nessa reformulação do imposto de renda. Mas tem um componente aí, que é o Senado Federal, que deve atrapalhar, de fato, a vida do governo. Agora, um ponto importante em relação a essa questão do Senado Federal, e durante a conversa com esse parlamentar que faz parte da base do governo, perguntei para ele por que então dessa complicação da vida do governo lá no Senado, o Senado impondo diversas derrotas significativas aqui ao governo, como no caso daquela mini reforma, né, trabalhista, aquela medida provisória que era uma aposta, por exemplo, de Onyx Lorenzoni. Ele falou o seguinte: olha, o governo foi tardio em dar cargos para senadores dentro do governo, em ministérios. Ele próprio reconheceu que a maioria hoje dos cargos tem uma dominação, ou seja, o dominante mesmo são deputados, viu? A gente acha que a preocupação é com o eleitor, é com o Brasil, é para o nosso bem-estar. É nada, eles só estão pensando em política o tempo todo, viu?